Unidade 1, Teorias, Abordagens e Indicadores de Desenvolvimento Urbano. Primeira unidade da disciplina Planejamento Urbano. Somos uma população urbana. De acordo com a estimativa do IBGE do ano passado, de 1º de julho de 2021, que foi divulgado em 27 de agosto do mesmo ano, éramos mais de 213 milhões de habitantes. Então, a estimativa ela é um parâmetro utilizado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, para calcular o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além de uma referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. Ajuda a pensar o futuro da população, o desafio de termos o que temos pela frente. Dessa população, quase 22% está concentrada em 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. De acordo com essa mesma estimativa, a região Nordeste e a região Sudeste são as regiões mais populosas, sendo que os estados mais populosos são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. E as capitais mais populosas são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. O que é planejamento urbano? Planejamento urbano é pensar a cidade. Planejamento é ter um compromisso político, é ter uma visão a longo prazo, é ter uma gestão de informações, é ter prazos adequados para a realização de determinados investimentos, é ter ferramentas adequadas. O planejamento urbano do Brasil surge na década do período imperial, ou seja, entre os períodos de 1822 a 1889, quando ocorre a proclamação da República. Em pouco mais de 50 anos, passamos de país rural para um país urbano, ou seja, mais de 81% da população está na área urbana, de acordo com a estimativa do IBGE. Isso pode ser observado na cidade de São Paulo. Um expoente rápido, um processo de urbanização muito rápido. Em 1886, São Paulo tinha em torno de 50 mil habitantes. Em 1922, já tinha 580 mil pessoas. 20 anos depois, em torno de 1,3 milhões. No ano de 2000, uma população estimada de 10,5 milhões. E no ano passado, de acordo com a estimativa do IBGE, em torno de 12 milhões de habitantes. O censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos, então o último é de 2010, e as estimativas são realizadas entre essas contagens. Tá? Com esse grande crescimento das cidades desordenadas, sem preocupação, o que nós temos? Nós temos
um comprometimento das condições de vida com problemas urbanos, políticos, econômicos, legais, sociais. Temos enchentes, temos ocupações de morros, temos engarrafamentos, temos o não tratamento correto do lixo. Então, a falta de planejamento, a falta de não pensar a cidade nos dá muito para os problemas, né? Mas mesmo assim, né, os habitantes que moram nas favelas querem morar nos grandes centros, né? Por isso que é importante pensarmos as cidades desde o começo, desde que elas são menores. Problemas menores são mais fáceis de resolver. Então, quanto mais cedo a gente pensar os problemas, eles são mais fáceis de resolver. De acordo com o pensador Vilaça, ele coloca que o planejamento urbano no Brasil está dividido em 4 períodos. O primeiro, entre 1875 e 1830, onde temos o nascimento do planejamento urbano, ou seja, onde temos o começo do pensamento da cidade, pensar a organização da cidade, da gestão das informações da cidade. Se começa a rejeitar um pouquinho esse passado colonial, das casas todas amontoadas, né? Surgem então grandes avenidas, praças, monumentos, a monumentalidade. Começa a se pensar na parte de higiene, né? O higienismo, onde nós temos então o pensamento então com a parte da infraestrutura, né? Infraestrutura ligada à água, a esgoto, porque antes o esgoto corria a céu aberto, tínhamos muitas epidemias, né? Febre amarela, rubéola, sarampo, morriam muitas pessoas nesse tempo, né? Pois tinham uns cortiços, as casas eram uma encostada na outra, então não havia uma preocupação com esse planejamento, e nem com a infraestrutura, e nem com a saúde pública. A partir daqui, então, há uma preocupação com a saúde, e também há uma afirmação da nova classe dominante. Como há uma preocupação com essa parte da higiene e da saúde, onde antes havia toda uma aglomeração de pessoas, os habitantes, então, começa a se ter a preocupação, então, de remover, então, a população pobre, né, para os lugares mais abastados da cidade. Ou seja, os morros, né, começam a ser ocupados. Ou seja, começam a se dividir as classes sociais. As partes centrais das cidades passam a ser das classes mais altas e os morros passam a ser das classes mais pobres. Segundo período, entre 1930 e 1992, há um enfraquecimento então das classes dominantes, né? As classes operárias, elas aumentam, se organizam. Por quê? Porque há a Revolução Industrial, o aumento de indústrias, muitos empregos, um grande crescimento. Se pensa, a cidade passa a ser uma força de trabalho, né, uma força de produção. Pensa-se a cidade deixá-la mais bela, procura-se deixá-la, buscar-se a cidade mais eficiente. Houve também a Revolução de 30, onde havia onde poucos mandavam. A partir daí passa-se a haver cai a oligarquia, né? A era Vargas. Nesse é um período do plano intelectual, então, contém boas ideias, né, na base científica. É um plano de discurso que se satisfaz com a própria verdade, não se preocupa na execução desse plano.
E esse segundo plano ele se divide em 3 subplanos, tá? O primeiro subperíodo, né, é o urbanismo e o plano diretor, em 1930 e 1965, que marca este período os planos Agache, no Rio de Janeiro, e o Prestes Maia, para São Paulo. O segundo subperíodo é o planejamento integrado e os superplanos, entre 65 e 71, que é o distanciamento entre os planos e a realidade posta nas cidades. E o terceiro subperíodo seria o plano sem mapa, que seria entre 71 e 92, onde os planos passam de uma complexidade, um rebuscamento técnico, uma sofisticação, para um plano mais simples, singelo, de fácil execução. O terceiro período, então, se inicia na década de 90, então vai até o ano de 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade. Nesse período, a gente tem, então, a inserção por meio de uma emenda parlamentar, então, da emenda da reforma urbana, com a Constituição, então, Federal de 1988, onde em 2 dos seus artigos, o 182 e o 183, eles participam dessa fase, então, da questão urbana do Brasil. O quarto período, a partir então do 2001, então, com a aprovação desse Estatuto da Cidade, né, que é uma legislação que vem, então, a ratificar o que a Constituição de 1982 já falava nos 2 artigos do 182 e 183, traz, então, mais especificamente sobre o conceito de função da sociedade, social da sociedade, da propriedade. Então, essa função social da propriedade, ela vem tratar, então, propriedade urbana ou rural deverá, além dos seus deveres de interesse do proprietário, atender às necessidades da sociedade. Então, respeito ao bem coletivo. Na unidade 2, nós vamos tratar mais especificamente do Estatuto da Cidade e também do Plano Diretor, que é uma das ferramentas que o Estatuto da Cidade traz para trabalhar a parte do planejamento dos municípios. Então, na unidade 2, a gente vai trabalhar mais especificamente estes 2 assuntos, né? Com o surgimento, então, do Estatuto da Cidade, ele ratifica essa função social da propriedade, né, que é essa parte social, que coloca que direito à cidade é de todos para todos. Então, o que acontece aqui? A partir daí, o Estado, né, a parte federal, estadual, municipal, delega o Estado, sobretudo delega os municípios, então, a partir daí, a execução do plano diretor. Então, que a partir daí, o município tem esta função, né, de fazer o plano diretor. A participação da sociedade, né, nessa tomada de decisões. Também dentro desta lei, né, do Estatuto das Cidades, Lei 10.257 de 2001, no capítulo 4, que fala especificamente da gestão democrática da cidade, no artigo 43 a 45, ela trata da gestão participativa do cidadão dentro da cidade. Ou seja, é uma gestão participativa, compartilhada, através da introdução de alguns instrumentos. Então, Conselho da Política Urbana, debates de audiências e consultas públicas, conferências, audiências, iniciativas populares de projetos de lei, de planos. Então, tudo vem a ajudar a gestão de uma cidade mais justa, de uma cidade mais humana, a melhorar a qualidade de vida da população. Para ajudar a melhorar essa gestão, nós temos os indicadores de desenvolvimento. Então, uma gestão urbana responsável deve saber o que está acontecendo com a cidade. Então, um bom indicador, ele faz o quê? Ele alerta
sobre um problema antes que ele se torne muito grave e indica o que precisa ser feito para resolver este problema. Ou seja, os indicadores, eles indicam o caminho, apontam um caminho, uma solução para as crises e assim para um futuro melhor. O indicador é um feedback da administração, por exemplo, de o que está acontecendo, se a administração está boa, se não está. Então, a partir desses indicadores, o administrador tem como saber de que forma a sua administração está sendo vista pelos cidadãos. Indicadores, né, de desenvolvimento. Então, o que a gente pode dizer que eles são ainda? São instrumentos de controle, que eu já comentei, né, de verificação, de mensuração da eficiência, da eficácia, então, dessas administrações, então, na gestão desses problemas, de funcionamento como avaliadores, então, na tomada de decisões. Então, os indicadores, eles servem para fazer um feedback, né, dessas informações, para tomar essas informações e também para tomar as decisões corretas, então, sabendo dessas informações. Alguns exemplos de indicadores de desenvolvimento. Temos a pegada ecológica. Pegada ecológica é uma ferramenta que mede quanto de terra e de água, de mar, né, são necessários para gerar produtos, bens e serviços que sustentam os estilos de vida. Ou seja, traduzem em hectares a extensão de território que uma pessoa ou uma sociedade utiliza em média, então, para se sustentar. Se vocês quiserem saberem qual é a pegada ecológica de vocês, é só ir na internet, digite pegada ecológica, vocês vão achar lá na internet qual a pegada ecológica de vocês. Vai ter várias perguntas, cada pergunta tem um peso e respondendo essas perguntas, no final vai aparecer qual é a pegada ecológica de vocês, então, em hectares. O Balanced Scorecard, também o BSC, é um sistema de controle mais usado em empresas, mas também pode ser utilizado em administrações públicas, que trabalha a parte então financeira, a parte de clientes, a parte dos processos internos e a parte de aprendizado e crescimento. Então é uma ferramenta, né, que determina então a partir de todos esses resultados, né, dessas informações, um desempenho do futuro então da empresa ou da administração, né, fazem parte do sistema de informação que organiza então essa empresa. Os indicadores de sustentabilidade do IBGE. Os indicadores de sustentabilidade do IBGE, também, se vocês quiserem ter mais informações, é só entrar no site do IBGE. Eles trabalham, então, com a realidade brasileira, né, as informações, então, ligadas às dimensões ambientais, sociais, econômicas, institucional. São cerca de 60 indicadores, né, que são selecionados, que vêm de alguns estudos que o próprio IBGE realiza, levantamentos, e de outras instituições, e a partir desses indicadores, dessas pesquisas, desses levantamentos, né, dessas informações, é que são feitas estimativas, que são feitos os censos, né, que sabem qual é a faixa etária da população, qual é a parte ambiental, como é que está a parte, quantas casas tem esgoto, a parte econômica, a renda per capita, a faixa de renda. Então, a partir dessas informações que são coletadas, os dados são tabulados, né? Esses indicadores, né? E a partir daí eles conseguem fazer o censo, né? Tabulam os dados, né? Esses levantamentos. É bem interessante, tem muita informação no site do IBGE, indicadores, é bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade, deem uma olhadinha. A Agenda 21 também é uma ferramenta, é um documento, né?
que foi assinado no Rio 92. Ela é um documento assinado por 179 países, que tem 40 capítulos. Também eu deixo aqui um endereço no Ministério do Meio Ambiente, onde tem todos os capítulos que vocês podem fazer o download para ler, para se inteirar mais do assunto. Então, também é um instrumento de planejamento participativo que visa o desenvolvimento sustentável, que trabalha com indicadores. No seu capítulo 40, mais especificamente, trabalha só com indicadores. Então, informação para tomada de decisões, ou seja, é aqui que ele trabalha mais especificamente essa parte de informações. Então, conhecer a realidade, ter as informações, então, para melhor utilizá-las. A Agenda 2030 também, que é um plano de ação global, então, que tem 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, com 169 metas. Dentre elas, a gente tem, então, erradicar a pobreza, promover a vida digna a todos, oferecer sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Foi realizado em 2015, então, por 193 Estados-membros, né? Foi a Organização das Nações Unidas que realizou. Eles têm 15 anos, então, para buscar o desenvolvimento sustentável, então, essa Agenda 2030, que é entre 2016 e 2030. Também, se vocês entrarem no site do Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento Regional, também tem muito material sobre isso lá. É só dar uma olhadinha lá. Então, o desenvolvimento sustentável que a gente está trabalhando, né, falando muito, ele tem um conceito muito complexo, né, que exige muitas mudanças na forma de pensar, de viver, de produzir, principalmente na forma de consumir, né? Somos muito consumistas, né? Ele apresenta a questão tecnológica, né, a questão econômica, dimensão cultural, política, exige uma participação democrática, né, a participação do povo, a participação do cidadão, para que realmente essas mudanças se façam necessárias, né, a implantação realmente aconteça. E o conceito que mais se conhece é o que foi elaborado, então, pelo Nosso Futuro Comum, em 1987, que é a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, então, que fala que o desenvolvimento sustentável ele deve satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Ou seja, eu vou usufruir do presente, mas eu tenho que pensar no futuro, né, nas futuras gerações que vêm aí. Então, a sustentabilidade, ela é um processo contínuo, que não pode ser obtida de uma hora para outra. Ela é um processo contínuo, é algo que é muito complexo, que deve ter a participação de toda a população e deve ser considerado todas as dimensões. No site do desenvolvimento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, também vocês podem olhar sobre Política Nacional do Desenvolvimento Urbano. Tem bastante material também sobre desenvolvimento sustentável, que trabalha também a parte de processo de urbanização. Ajuda aqui os municípios a reduzir as desigualdades socioespaciais nas escalas da intraurbana, supramunicipal, na escala da rede das cidades, né? A equilibrar o benefício, a parte da urbanização. Também tem muito material, então, no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. Pensando, então, no desenvolvimento urbano e também pensando na gestão pública municipal, então, que a gestão pública é responsável, então, por esse desenvolvimento urbano econômico da cidade, para isso a gente pode utilizar a tecnologia. Então, nesse ponto, a gente pode trabalhar
algumas ferramentas que são as startups. A Gavi avalia as contas dos municípios a fim de identificar pontos que podem ser modificados, ou seja, gerar mais receita ou diminuir despesas. O 4MT, que também é uma solução automatizada que padroniza bases de dados, cruza informações e gera relatórios de fácil entendimento. A Fábrica de Negócios, que é uma solução em análise de mineração de dados com produção que visa uma maior inteligência fiscal. E uma outra ferramenta que já ganhou vários títulos, né, até fora do Brasil, que é a Colab, que é uma startup que combina gestão pública e tecnologia. Também, pessoal, eu vou deixar o site ali se vocês quiserem entrar, dar uma olhadinha. É muito interessante. Ela é uma startup que ganhou vários títulos de startup mais inovadora, que ela tem a participação social, tem gestão eficiente, tem engajamento, que consegue entregar, então, é uma ferramenta de comunicação com o gestor, né, com a prefeitura. E além disso, você consegue fiscalizar as diversas ocorrências na cidade, conversar com o poder público, também participar de consultas públicas. Ela é usada por mais de 100 municípios no Brasil já e mais de 300 mil usuários. Claro, é uma ferramenta que, por exemplo, um município pequeno, de repente, não tenha muito um uso, né? Mas um município que é um pouco maior, você tá lá na tua rua, tem uma lâmpada queimada. Você vai lá nessa startup, né, nesse sistema, pá, bota lá. Rua tal tem uma lâmpada queimada. No outro dia, o responsável já vai saber que na rua tal tem lâmpada queimada. Tem uma lixeira quebrada. Então, é uma forma de ajudar o gestor, né, a gerir melhor, e também é uma forma de você saber, do administrador saber se realmente a administração está boa, né? Como é que o usuário, né? Porque é o cidadão que dá essa nota, né? Que sabe dizer se a administração está boa ou não.